Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Vamos começar a live, da relação conjugal, perguntas e respostas. A semana passada fiz a live respondendo as perguntas que foram feitas na inbox e hoje fique à vontade para fazer a pergunta sobre a sua relação conjugal, como ela está tendo, né? Essa relação está satisfatória, né? Você tem prazer do convívio da pessoa que está do seu lado, né? Ou sente ali mais vontade de ficar fora de casa ou dentro de casa, né? Então vocês podem tirar as dúvidas, pode fazer perguntas, porque muitas vezes as perguntas que você for fazer vai ali ser boas, são para outras que muitas vezes não tem coragem de fazer as perguntas, né? De como está o relacionamento. Essa é a relação conjugal do dia a dia, que é ali um convívio que não é fácil. No começo é tudo flores, né? Aquele amor, aquela dedicação, aquele companheirismo, né? Um cede, o outro ali também. Muitas vezes tem aquelas birras, um conflito, porque são seres diferentes, né? Por mais que tenha um tempo de namoro ou não, muitas vezes não existe isso, né? De você criar toda uma programação diante daquele relacionamento por um tempo de conhecimento, de namoro, de noivado, do planejamento. Vocês sabem que os casamentos não são só assim. O casamento é independente de ser ali casado diante da lei dos homens, da lei de Deus, outros só se juntam, né? O importante é a convivência, não importa como, né? Outras pessoas mal se conhecem, vão logo morar juntos, né? Outros levam uma eternidade achando que eu quero conhecer, só vou casar depois que conhecer a criatura. Só que nunca vamos conhecer totalmente, que nem nos conhecemos como vou conhecer o outro. E o relacionamento ali do dia a dia, você vai construindo, você vai se fortalecendo, você vai se conhecendo, né? Vai conhecer a pessoa que está do seu lado, né? E aí vai decidir, né? Todo esse planejamento de como está, de ter filhos, né? Tem aquela construção familiar, esse relacionamento vai construindo, né? E nem sempre são flores, né? Nem sempre é aquilo que espera, né? Tive pacientes que achavam que o casamento era uma lua de mel 24 horas. Era só relação sexual, amor, e um período toda. E aí se frustrou, porque criou uma expectativa que vem no acúmulo de quê? Das crenças familiares, daquela crença que se cria diante do convívio que se tem das pessoas, das famílias, da visão própria do ser, que acha que é assim, né? Opa, casou, é tudo diferente, né? E não é assim, não é só o lado bom, né? E nem também o lado ruim, que muitas vezes as pessoas acham que tá ruim e muitas vezes, né, não tá. Simplesmente é a forma de lidar com o outro, simplesmente é o momento que estamos ali em aflição, né? Simplesmente não tô sabendo lidar, não tem um diálogo, não tem uma abertura, não tem uma relação aberta de falar de tudo, né? Sem julgamentos, é tudo ali reprimido, entende? E aí, como você se encontra? A setinha, você pode convidar as pessoas, seus amigos, para participar da live. E o coraçãozinho você dando, o Instagram convida as pessoas para a live, entende? Então, a pergunta que teve aqui em box referente aqui o tema, né, da relação conjugal, perguntas e respostas, uma delas foi: meu marido reclama muito, né, que não é carinhosa, né?
é muito seca, né? E não sabe o que fazer, né? Faz tudo para agradar, mas ele sempre acha que não é carinhosa. E aí? Você acha que é uma pessoa carinhosa ou é uma pessoa assim seca, assim, não consegue dar carinho, não consegue se esfregar, não consegue ali ser você, não consegue ali beijar, abraçar? Não é para ficar se agarrando no meio de público, ele pode sim, mas nem não, tudo, né? Tudo demais, né, prejudica, não é necessário, né? Pode estar ali se beijando, se abraçando, conversando no meio das pessoas, mas também um toque, um olhar, um sorriso, qualquer gesto de atenção é uma forma de carinho. Só que muitas vezes as pessoas não compreendem que assim é um carinho, né? Não é assim dessa forma. São coisas também que são criadas, né? Essa maneira de se relacionar com o outro. Mas só que no namoro já percebia que aquela pessoa não era uma pessoa ali que tinha essa facilidade de dar carinho, porque é o jeito dela, né? Só que o que? A gente não dá o que não tem, né? Mas nada justifica. Podemos aprender, pode ser um trauma, porque não tive carinho na minha família, com meus pais, nos meus relacionamentos, também vai reprimindo. Então é uma defesa para não mostrar os sentimentos, para a pessoa não se machucar, não se entregar total, para não dizer que é bobo, né? Que ali a mulher faz o que quiser. E não é bem assim, né? Tem de tudo e muito mais, mas não podemos generalizar. Não podemos falar que nesse relacionamento eu tenho que ser assim, porque nos anteriores foi daquela forma, então o sofrimento não foi aquilo que esperava, entende? E a mulher precisa saber que o homem, o companheiro dela é assim, vê dessa forma. É só perguntar: como é que você gostaria de ser tratado? Porque é dessa forma que eu te dou carinho. Você acha que não é? Você acha que eu sofria? Porque porque eu estou distante? Então é diálogo, precisa conversar, que muitas vezes a pessoa não sabe, né? Não sabe ver que tá ali muitas vezes dispersa, né? Tem o dispersa, você fica dispersa, mas também ficar dispersa o tempo todo, aí também é demais da relação, né? Que elas querem tá ali, tem prazer de conversar, de se jogar, de falar, dar tudo que tem vontade, né? Fazer tudo que tem vontade. Então a pessoa fica ali toda sensível, né? E ele não pode falar nada também, que fica melindrosa, né? E aí vai chorar, vai achar que o casamento não tá ruim, mas tudo é ali a forma de interagir na relação. E essa força de ver com outro olhar, que vem ali, nossa, eu tenho conseguido fazer isso, eu vou fazer aquilo, vou procurar conhecer mais o meu companheiro, minha companheira, vou fazer um curso de desenvolvimento pessoal, né? Vou fazer uma terapia, ou sozinha, eu chamo a pessoa para me acompanhar, para ajustar aquilo que não está legal. Então, tudo tem saída, né? Tudo tem saída. Só não tem se a pessoa não ligar e ali não quer, e cada um é cada um, né? Tem que conhecer o outro, tem que conversar, tem que explicar, né? É assim que se desenvolve. Porque tem homens que eles são machistas, assim, que eles não admitem certas coisas, né? Tem a mulher que domina como se fosse, ela não pode ter vez, não pode expressar sentimentos, porque é uma mulher, né? Senão remete à relação pai e mãe, porque tem que ser desse jeito. Não pode se transformar desse jeito, senão é como se fosse não tá dando vazão para ele ser
o provedor, né? O homem ali que faz e acontece, que pode fazer tudo, né? E aí cria uma relação. Isso é em tudo, é relação de todo jeito. Não importa de ser homem mulher ou mulher com mulher, homem com... Não tem. Os relacionamentos é tudo igual. Só muda ali a roupagem, entende? Que estamos. Esse corpo físico que estamos, mas é tudo igual. Só muda isso. Né? Porque a mente, a forma de lidar, de pensar, de se organizar, né? É ali igual, com as diferenças de entendimento, de evoluções diferentes. A cada espírito é um ser único, individual, somos individual, mas pela maneira que conduzimos a nossa vida no relacionamento, se torna tudo iguais. Os conflitos da família, na relação conjugal, em todos os relacionamentos, é igual, é o sentimento do outro. A preocupação sempre do outro, da aprovação do outro, entende? E aí, como você lida, né? Você se sente melhor fora ou dentro de casa? Né? Teve uma pessoa que falou que se sente melhor fora de casa, né? Porque não consegue ser ela mesma, não consegue ser compreendida, não consegue ser ali aquela interação dentro da família, não consegue ali se expressar sentimentos, né? Muitas vezes tudo que fala é em cima uma crítica, um julgamento, né? Não dá um espaço para o outro falar, né? Vive ali um conflito desnecessário, né? Tá junto, mas tá separado, né? Mas tudo tem saída, tudo tem jeito de ajudar, né? E a terapia é uma forma de ajustar o ser humano como um todo. Ele, como eu falei, ele nem junta nem separa a terapia. Vai dar capacidade da pessoa saber lidar com aquelas situações, né, que está ali sem saber lidar naquele momento, né, que vem do autoconhecimento. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, se eu não tenho sabedoria para discernir, para entender o outro, para me colocar no lugar do outro, o relacionamento fica, né, uma bagaceira, porque nem todo mundo vai entender o ponto de vista do outro muitas vezes. Não vai. Entra naquele conflito desnecessário. Então, teve outra pergunta. A falta de desconfiança na relação, né? É muito grande. Tanto do lado do homem e da mulher, né? Do masculino. A falta de confiança. Então, a falta de confiança é insegurança. Então, o medo da traição, o medo que aquela pessoa não seja diferente de casa, né? Lá fora é diferente, o medo de não estar feliz, o medo de perder, né? Então, cria essa insegurança, mas só que essa insegurança não começou só ali, só em um ponto de vista que ele achou que aquela pessoa que está convivendo está fazendo alguma coisa de errado. Já vem, entende? É o acúmulo de perdas e frustrações que causa essa insegurança. Está voltado na relação pai e mãe, que cria essa insegurança, né? E essa insegurança acaba com a relação, qualquer relação, né? E principalmente ali dentro de casa, ali junto, ali vivendo dia e noite, o dia a dia de um relacionamento, né? Que não confia, por mais que a outra pessoa tá falando, explicando, justificando, falando a verdade, cria na mente aquela situação que distorcida, que deduz, que não adianta, pode falar o que for, não vai entender, não adianta justificar, não adianta explicar, num momento não adianta, porque não vai acreditar na pessoa, não acredita.
que aquela pessoa está sendo ali sincera, que aquela pessoa é uma pessoa honesta, né? Que aquela pessoa não vai trair, como eu falei, que não, a traição está dentro dos valores, se trai ou não trai. Então cria, né, um campo de proliferação de coisas ruins, negativas, que acaba com o relacionamento. A mente cria, mas é o que? Sou eu que penso, é a pessoa que está pensando. Não existe aquilo muitas vezes, mas está achando que sim. Deduz, fica na mente ali, ó, matutando, que acaba. Aí quando chega dentro de casa, que começa, aí vem as brigas na frente dos filhos. Os filhos já constrói aquela relação com o outro, né? Ali com essa insegurança, porque o que vê dentro de casa acha que isso é natural. Se os filhos é criado num relacionamento de conflito, um relacionamento ali de briga, de tudo, vai achar de agressões físicas, psicológicas e verbais, vai achar que é normal. Entende? Não vai achar que não, foi um momento, é porque meus pais não estão conseguindo lidar com essa situação, com esses problemas. É muito difícil, porque só vê isso, né? Não justifica a situação, porque já veio na relação também dos pais, sucessivamente, vem carregando essa bagagem, né? São crenças que tem como verdade, sim. Muitas vezes é um conflito interno maior ainda, que não foi elaborado, e aí cria esse relacionamento, um inferno, tóxicos, porque não vai ali para frente, não sai do lugar ali, ó. Anos e anos numa situação daquilo ali. E muitas vezes aquele relacionamento de anos e anos ali, entende? Ele pode estar em sofrimento porque a pessoa se acomodou. E tem os relacionamentos de ano que é de muito amor, entende? Então é tudo, não dá para generalizar, não dá para falar é assim e desse jeito faço isso, porque não tem receita pronta, entende? É o se adequar àquilo ali, é a evolução do ser, é a evolução da mente se abrir, se expandir diante das situações. A pessoa precisa ler, a pessoa precisa, como eu falei, fazer cursos de autoconhecimento, a pessoa precisa fazer uma terapia, a pessoa precisa ampliar a mente, abrir a mente, ó, para que as coisas mudem. Senão não muda, vive em sofrimento. Não muda. Ah, não vou fazer terapia porque leva anos e anos. Não, a terapia você pode fazer uma sessão e resolver seu problema. Você pode fazer de 15 em 15, pode fazer de mês em mês. Você pode fazer só daquele ponto, daquele foco que está só causando aquele sofrimento para ser resolvido. Você pode ficar poucos meses, você pode ficar o tempo que você quiser, né? Então, precisa ver até quando vai, não precisa ficar anos, não precisa ficar anos em uma terapia. A não ser que vai surgindo uma coisa, vai coisa na outra, vai levando outra coisa, aí ele vai resolvendo e saindo e pode estar surgindo outras coisas. Mas muitas vezes tem como o quê? Um porto seguro, um psicólogo, né? Com a terapia tem como uma pessoa para desabafar. E não é assim, que aí vai criando um vínculo que não termina não desenvolvendo a pessoa, porque ele se acostumou, não vai fazer as coisas que precisa fazer para mudar, né? Aí qualquer coisa que acontece, procura, a psicóloga liga, procura para dar uma dúvida para isso. E não é assim, né? A terapia, o psicólogo não tem que tá dizendo, faça isso, faça aquilo. Não, ela dá suporte para a pessoa raciocinar e ser responsável pelos seus atos. Opa, Gil, errado, Gil, vamos ver, resolver. Opa, Gil, certo, beleza, vamos. É assim que cresce, que desenvolve a pessoa, entende? Não é ficar ali com a mente parada sem fazer nada, porque se não fazer nada não resolve nada, né? E aí entra mais em sofrimento
ainda, né? Se quiser pode fazer as perguntas, né, da relação conjugal, que vão ser todas respondidas. Não pode não dar tempo de ser respondida aqui, mas eu vou respondendo aos poucos, né? Vocês podem fazer inbox, pode fazer aí uma pergunta, né, de qualquer coisa, que eu sei que tem perguntas para fazer, só que ficam com vergonha de perguntar, né? Se ficarem com vergonha de perguntar, pergunta inbox, fique à vontade, né? Que eu só vou fazer um mês dessa relação conjugal. Essa é a segunda live, né? E depois vou entrar com a relação familiar entre os pais e os filhos de todos, né? O conflito da relação familiar. E na quarta-feira, que mudou, era quinta, agora é quarta, tem o autoconhecimento, o desenvolvimento das potencialidades, para poder entender, né, que para poder ali acrescentar conteúdos internos de cada um de vocês, de ampliar mais, para aprender a lidar com o relacionamento conjugal, né? Porque se você não se conhece, não vai saber como entender o outro ali, como lidar com o outro, né? Vem aquele conflito que só Jesus, né? Então precisamos né, nas relações ostentar a saúde mental, porque sem a saúde mental não sai do lugar, não desenvolve nada, nem na parte afetiva, nem com a família, nem no trabalho, nem na relação social, nem no espiritual, porque é a estrutura do acreditar. Então fica tudo parado, entende? Então trava tudo. Por que o sofrimento humano, de tanto sofrimento? Porque ele não se conhece, né? Não sabe lidar com as emoções, e aí cria situações ali desconfortável, que dói, muito dói. Só quem passa é quem sabe, mas ela pode sair do mesmo tempo. Da mesma forma que a gente entra, saímos, entende? Não tem que ficar, eu tenho que isso não vou conseguir, isso aqui tá me fazendo sofrer, eu vou levar anos, eu vou ter que tomar muito remédio, eu vou desesperar, vou querer morrer, eu não vou conseguir. Opa, aí se desespera e não faz mesmo, né? Então o autoconhecimento é para você já identificar, já tá ali identificando, né, os sintomas que o corpo fala devido às emoções, o que pensa, aquela situação que você está passando, como o seu corpo está reagindo. Então você precisa conhecer qual é a reação, né, que está tendo. Então você vai saber, opa, é por causa disso, essa é a causa. Mas essa causa que está levando o meu corpo a reagir, tanto positivo quanto negativo, ela está acontecendo? Ou só imaginação? Entende? Aí, opa, é imaginação, porque não está acontecendo. Então logo passa, logo dá aquela tranquilidade, aquela paz. É igual a ansiedade. A ansiedade vem, aquela crise de ansiedade de lascar, em tempo que você está morrendo ali, está infartando. Opa, isso aqui que eu tô sentindo tá acontecendo, essas preocupações, essa angústia, tá no pensamento, tô passando por essa situação, né? Mas aí, o que que faz? Muda o foco, olha a realidade, traz para as situações que já venceu, já passou, né? Vê se aquilo ali pode ser resolvido ou não pode, para estruturar a mesma coisa na relação afetiva, né? Essas brigas incessantes, repetidas, esses conflitos, né? Essa fala que repete a vida toda. Então, por que disso? Por que está sendo repetido? Né? Tem que ver a causa de por que está repetido, né? E teve outras perguntas referente ao ciúme, né? Eu sou muito ciumenta. Como melhorar?
Então, o ciúme também, como a falta de confiança, é uma insegurança. Então, o medo de perder, né? O acúmulo das perdas e frustrações também fica ali com aquele medo de perder. Então, fica com tanto ciúme, tanto desespero de perder a pessoa que termina perdendo, porque sufoca a pessoa. Entende? Sufoca e termina perdendo. Então, esse ciúmes em excesso leva a sofrimento de ambas as partes, nem tanto nem tão pouco. É normal ter ciúmes, mas o excesso que prejudica. Então, tem que envolver. Por que eu tenho ciúmes? Por que desse ciúme o tempo todo, esse ciúme doentio, esse ciúme que consome, que vai lá, brinca, vê coisa, vê isso, vê aquilo? Entende? Então, tem algo para poder ser resolvido de conflitos internos para ter segurança na relação. Tá sendo mesmo, essa pessoa tá me traindo, tá agindo de má fé, não tem esse acolhimento, esse aconchego, né? Esses carinhos, esse respeito, essa admiração por mim, é desrespeitoso, desrespeitosa? E aí? Preciso conhecer o que está acontecendo, saber ampliar o que está acontecendo para ir resolver a situação, porque senão não resolve. Então vai intensificando esse ciúme, que vira por isso que acontece tantas coisas dentro da relação conjugal, de brigas, de agressão, de morte, né? Pode matar a pessoa. Então tudo isso por causa de um ciúme doentio, que quer ter o controle do outro, porque achando que é dono do outro. Ninguém é dono de ninguém, apenas está na relação para crescimento, para ser feliz, para construir, para aprender, para desenvolver, né, essa capacidade de lidar com o outro. É um crescimento de ambas as partes, não é por acaso que junta. Todo relacionamento, ele é ali juntinho pelo ser maior. Não é só ali encontros e reencontros. Nada é por acaso, é tudo para evolução. Opa, por que eu estou nessa relação que eu estou sofrendo? Posso ficar? Posso. Ou não, tem livre-arbítrio. Não é que tá ruim, que eu acho que não tem solução. Tem solução, sim. Busca ajuda, vê o que tem. Não procura não tomar decisões agitadas, com preocupação naquele impulso sem raciocinar. Usa a inteligência emocional raciocinada antes de tomar qualquer decisão. Respira fundo, relaxa, conta de 1 até 10 para tomar qualquer decisão, né? Sempre decida ser feliz. Na dúvida, decida ser feliz. Ou se coloque no lugar do outro, faça a inversão dos papéis. Se essa pessoa estivesse no seu lugar, o que seria? O que faria? Como seria? Entende? Quando a gente se coloca no lugar do outro, eu sei que a outra pessoa está passando. Quando não temos essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, pode viver um conflito. E ali vai sofrer. E não é para sofrer, é para ser feliz. Então, a felicidade é um estado do espírito. Portanto, veja o que está pensando, né? Se está proporcionando felicidade ou tristeza a seu espírito. E a pessoa que está com você. Você já perguntou quantas vezes essa pessoa é feliz nessa relação? Tá bem, no que tá pegando, no que deveria melhorar? Como assim vocês conversam? Entende? Então precisa ter essa abertura. Entende? Então converse, sente, aproveita o momento dessa noite, desse momento, não deixa para amanhã o que você pode fazer agora, né? Crie um ambiente gostoso para conversar. Se o outro quiser conversar, bem, se não quiser, espere, não fique irritada porque a pessoa não quis conversar naquele momento, entende? Mas vai falando do seu sentimento, porque se não falar, a pessoa não vai ficar sabendo. E aí vai aumentando mais ainda, você vai entrando mais em sofrimento desnecessário.
entende? Tudo tá dentro daqui da nossa capacidade, na nossa ali fonte interna, né, de riquezas de conhecimento. Só precisamos deixar vir à tona, né, de você ser você, de você amar, se entregar, não ter medo de perder pessoas, tenha medo de se perder por agradar pessoas, né? Só seja você, entende? Muito obrigada, até quarta-feira às 11 horas sobre o autoconhecimento e desenvolvimento das potencialidades nas áreas, né, das estruturas do ser, para ter um relacionamento saudável, forte, estruturado, né? Seu trabalho, seus amigos, né? Seu lado financeiro estruturado, tudo caminhando como se deve, né, ser. Com muita paz, muita felicidade, boa noite e que Deus abençoe. Muito obrigada.